Boa noite e bem-vindo ao Jornal. Antes, confira a informação na tabela cambial e o boletim das commodities. Vamos às notícias. Empresas dos Emirados Árabes Unidos mantêm o interesse de investir em Moçambique, com destaque para projetos de energia renováveis em Cabo Delgado, Tete e Manica. A garantia foi dada esta quinta-feira em Maputo pelo presidente cessante da Câmara de Comércio Árabe Moçambique, que fez um balanço do estágio do investimento árabe no país. Apesar das preocupações anteriormente manifestadas por investidores árabes sobre a burocracia e a alegada falta de acompanhamento institucional, a Câmara de Comércio Árabe de Moçambique assegura que vários projetos continuam em fase de implementação. Os investimentos foram inicialmente reafirmados na sequência da visita do presidente da República, Daniel Chapo, aos Emirados Árabes Unidos, durante a qual foram apresentadas oportunidades de negócio existentes no país e lançado um apelo ao investimento por parte dos empresários daquele emirado. Desta visita que foi feita lá, várias entidades que estão focadas mesmo no desenvolvimento ou na implementação ou estabelecimento de projetos de energias renováveis manifestaram seu interesse, de tal forma que elas foram convidadas para poder virem a Moçambique. Entre os investimentos mais avançados está o da empresa Masdar, representada em África pela Infinite Power, que pretende implementar projetos de energias renováveis nas províncias de Cabo Delgado, Tete e Manica. Que já tem empresas, que nesse caso, concretamente a Masdar, que é representada para a África pela entidade chamada Infinite Power, que vem para implementar projetos de energias renováveis em 3 províncias, Cabo Delgado, Tete e Manica. Outra iniciativa em curso envolve a empresa Jompur dos Emirados Árabes Unidos, que já assinou acordos para o reforço da capacidade de produção de painéis solares em Moçambique. Entretanto, alguns investimentos sofreram atrasos devido aos conflitos registrados nos últimos meses no Médio Oriente, obrigando ao reajuste dos cronogramas inicialmente definidos. Nós continuamos a interagir com essas entidades. Estamos neste momento a fazer outra aproximação com uma entidade que esta empresa chama-se Apex, e ela está agora neste momento a fazer interação através da Câmara de Comércio Árabe Moçambicana, entre a Apex neste caso e a própria e o fundo FUNAI, nesse caso Fundo de Energia, assim como vai iniciar também com outras entidades privadas, principalmente aquelas que estão baseadas na Zona Norte, isto é, em Cabo Delgado, onde estão a ocorrer os projetos de oil and gas. De acordo com a Câmara de Comércio Árabe de Moçambique, o país reúne condições naturais favoráveis para a expansão das energias renováveis num contexto em que a procura continua muito acima da capacidade atualmente disponível. Os Emirados Árabes Unidos ocupam o topo da lista dos maiores investidores em Moçambique. O país tem liderado o ranking dos fluxos de investimento direto estrangeiro em Moçambique, principalmente através da injeção de capital em megaprojetos de energia, recursos minerais, infraestruturas e turismo. Sérgio Pinto formalizou hoje a sua candidatura à própria sucessão no cargo de presidente da Câmara de Comércio Árabe Moçambique e até o momento é o único candidato à liderança da instituição que congrega mais de 20 países árabes com representação em Moçambique. Caso seja reeleito a 11 de junho, dia das eleições, Sérgio Pinto promete uma Câmara mais virada para a digitalização dos processos, com vista a dinamizar o fluxo de investimentos e reforçar os laços de diplomacia econômica. Este candidato defende ainda uma maior intervenção da Câmara como
parceria estratégica do Estado na identificação de soluções que contribuam para a melhoria do ambiente de negócios no país. Seguimos então com outras notas informativas. O economista-chefe do Millennium Beam, Oldemiro Belchior, recomenda às pequenas e médias empresas a diversificação das fontes de financiamento, apontando os fundos de pensões e o fundo de investimento como alternativas para confirmarem as dificuldades confirmarem, sem que ou colmatarem as dificuldades no acesso ao crédito bancário. De acordo com Belchior, o reduzido poder negocial das PMEs continua a ser um dos principais obstáculos à obtenção de financiamento, uma vez que as instituições financeiras exigem não só garantias, mas também demonstrações de capacidade financeira própria para viabilizar os projetos. As dificuldades de acesso ao financiamento bancário por parte das pequenas e médias empresas têm explicações estruturais, segundo o economista-chefe do Millennium Beam, Oldemiro Belchior, que apontou a fraca capitalização própria e o reduzido poder negocial como fatores que em muitos casos limitam ou dificultam o acesso ao crédito, tanto na banca comercial como junto de outros intervenientes do mercado. O processo está bem instruído, mas depois vai haver uma condição que vai bloquear. É o capital próprio, é o equity. Quando a banca vai avaliar, mas vai perguntar ao seu empresário, não vai compartilhar nada nesse investimento. Quanto é que disponibilizou e injetou? Nos 1 milhão. Não, só foi nas despesas da constituição da empresa e tudo mais. Não, mas no investimento. Qual é a sua contribuição? Então, a banca, quando olha 100% de dívida, eles dizem, então não estamos a ser os sócios maioritários. Entretanto, este economista defendeu que as PMEs não devem encarar a banca como a única fonte de financiamento, sublinhando que instrumentos como o fundo de pensões e fundos de investimento podem funcionar como alternativas viáveis para apoiar o crescimento empresarial. Existe Bolsa de Valores que criou o terceiro mercado. Por que é que não exploram o terceiro mercado da Bolsa de Valores? E nós temos que reduzir a dependência do financiamento bancário. Os tempos mudaram. Nós devemos procurar explorar outros mecanismos de financiamento alternativos, além da banca. Por exemplo, fundos de investimento, fundos de pensões. Vocês sabem que existem vários fundos de pensões em Moçambique e com uma bolsa de liquidez impressionante. Para o futuro Banco de Moçambique, Oldemiro Belchior sugeriu que seja dada prioridade à incorporação de mecanismos de financiamento por capital próprio, de forma a reforçar a capacidade de investimento das empresas e dinamizar o setor produtivo. Então, Moçambique precisa mudar esse algoritmo. Precisamos de criar, desenvolver um fundo de capitalização de empresas. O futuro Banco de Desenvolvimento e outras instituições que estão a ser pensadas no futuro devem incorporar o financiamento de capital próprio para existir uma partilha de risco com os bancos e assim tornar o acesso ao financiamento uma realidade para as nossas empresas. Estas posições foram apresentadas durante a terceira edição do Coffee Break Liderança B2B, no painel da estratégia Ação, como líderes transformam ecossistemas em oportunidades de negócio. Na senda deste tema, os participantes discutiram os principais desafios do financiamento empresarial e os possíveis caminhos para impulsionar o investimento privado em Moçambique. A Frelimo considera de relevância estratégica e a lei do setor empresarial do Estado, a lei do conteúdo local e a lei de Minas e do Petróleo, promulgadas e mandadas publicar pelo Presidente da República, Daniel Chapo. O porta-voz do partido, Pedro Ilich, diz que as leis promulgadas vão reforçar a soberania econômica e a maximização dos ganhos para a população. Importa destacar que a lei do setor empresarial do Estado, a lei de Minas e de Petróleos, bem como a lei de conteúdo local, reforçam a valorização dos recursos estratégicos do país, a soberania econômica
e a maximização dos benefícios, dos recursos que o nosso país possui a favor dos moçambicanos. Por seu turno, importa destacar que a lei do conteúdo local torna obrigatória a participação do empresariado moçambicano nos grandes projetos de investimento, com preferência por bens e serviços produzidos ao nível local. Vale ainda referir que, em conjunto, estas medidas reforçam a gestão de recursos estratégicos em defesa do interesse nacional, mas ao mesmo tempo promovem o emprego, o investimento nacional, a retenção de riqueza e o desenvolvimento sustentável do nosso belo país. Por isso, entendemos nós que estas operações legislativas enquadram-se, na verdade, na materialização da visão do presidente Daniel Francisco Chapo sobre a necessidade de fazer as coisas de forma diferente para alcançar resultados diferentes e levar Moçambique para frente rumo à independência econômica. A Frelimo manifesta preocupação com os recentes episódios de violência xenófoba na vizinha África do Sul, considerando que estes atos contrariam os princípios do panafricanismo, da integração regional e da convivência harmoniosa entre os povos moçambicano e sul-africano. Xenófoba registrada na África do Sul, que tem como alvo cidadãos africanos, incluindo moçambicanos, continua a gerar preocupação no país. Os ataques, que resultaram em pelo menos 9 mortos e afetaram centenas de cidadãos, até ao momento, 545 moçambicanos foram repatriados para o país. Perante este cenário, a Frelimo encorajou o governo a prosseguir os esforços diplomáticos junto das autoridades sul-africanas, com vista a garantir a proteção dos moçambicanos e facilitar o regresso daqueles que pretendam retornar ao país. Outros 300 moçambicanos já tinham regressado ao país por meios próprios, e aqui nós queremos saudar a entrega e a dedicação dos funcionários e agentes do Estado que têm estado a colaborar neste contexto. Igualmente, encorajamos o Governo da República de Moçambique a continuar engajado nestas ações patrióticas, enquanto se trabalha igualmente na frente diplomática com vista a encontrar soluções mais efetivas e adequadas para esta crise que se atravessa neste momento. Para além da via diplomática, a Frelimo defende uma reflexão profunda sobre as consequências da xenofobia, sublinhando que este fenômeno compromete os valores de unidade, solidariedade e cooperação que, historicamente, une os povos da região. O nosso entendimento é que o aprofundamento da compreensão sobre os efeitos negativos, sobre os efeitos nefastos da xenofobia, deve ser um desafio abraçado por toda a sociedade, por todos nós, pelas sociedades moçambicana e sul-africana, pelos atores, pelas forças vivas da sociedade, tanto do lado de cá, tanto do lado da África do Sul. Há necessidade de compreensão, de um maior refinamento sobre o que significa o exercício dos nossos direitos civis e políticos. O partido reafirma a necessidade de reforçar os laços de amizade entre Moçambique e África do Sul e apela ao respeito pelos direitos humanos, à tolerância e à convivência pacífica entre todos os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade. Aldino Forquilha considera insuficiente a indemnização de R$1 milhão de meticais aplicada ao diretor do Centro para a Democracia
e Direitos Humanos, Adriano Novunga, condenado ontem pela seção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo pelos crimes de difamação e calúnia no âmbito do denominado caso dos 219 milhões de meticais. O presidente do Podemos afirmou esta quinta-feira, durante uma conferência de imprensa, que a sanção aplicada a Adriano Novunga no âmbito do caso dos 219 milhões de meticais é reduzida, tendo em conta os alegados danos causados à sua honra, reputação e credibilidade na esfera pública. Eu teria sido morto. Naquela altura morria gente. Tive que mudar de residência, ali andar em carro, vidro escuro, não sei o quê, sair à noite. Minha família quase não sei quanto. Não é? Porque tanta gente diz, já sabemos, minha casa foi atacada 2 vezes, 2 seriamente. Outras casas foram queimadas. Até porque a medida que foi tomada foi branda, muito branda. Para a educação foi muito branda. Forquilha afirmou que é favorável à apresentação de denúncias quando estas são devidamente fundamentadas, mas considera que tal não aconteceu no caso envolvendo Adriano Novunga. Cada um de vocês tem o dever de denunciar, mas denunciar não é publicar o que não está ainda concluído. Até certo ponto, todos nós somos inocentes, não é? Até que se prove. Mas para o compatriota Novunga, denunciou e logo já está a falar. Por sua vez, Adriano Novunga reiterou que continuará firme na sua missão de denunciar irregularidades e de defender aquilo que considera ser a verdade eleitoral sobre o processo eleitoral de 2024. Não mudou absolutamente nada. A luta pela justiça eleitoral continua. As eleições de 2019 de 2024 foram fraudulentas e foram corruptas também. Porque é só ver que muito antes de eu fazer a denúncia contra o Albino Forquilha, muito antes, a população já chamava Forquilha de traidor. Albino Forquilha acrescentou que o veredito contribuiu para repor a verdade dos factos e para disciplinar o debate político nacional, demonstrando que acusações sem provas, feitas nas redes sociais ou através dos órgãos de comunicação social, podem ter consequências legais. Em relação a este caso, a Frelimo exorta aos moçambicanos a exercerem os seus direitos de cidadania com responsabilidade, alertando que qualquer cidadão poderá ser responsabilizado pelas informações que divulga publicamente ou por acusações feitas contra pessoas e instituições sem provas que as sustentem. A Frelimo defende o princípio de separação de poderes e respeita as instituições, inclui-se aqui as suas decisões. O que vamos dizer aqui nesta conferência de imprensa em relação a este assunto é que, no contexto do reforço do exercício de cidadania, no contexto do reforço do exercício de liberdade de expressão, é importante que isso se faça com sentido de responsabilidade. E cada um tem que se responsabilizar por aquilo que leva ao público. Altura agora de observarmos uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados.
Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. Estamos de volta ao jornal. É notícia neste jornal que Alberto Forquilha diz ter desistido de concorrer ao cargo de secretário-geral do Podemos para evitar choques internos. Contudo, assegurou que continua membro ativo da formação política e desempenha funções de relevo. O cargo de secretário-geral do Podemos, Alberto Ferreira, decidiu explicar as razões que o levaram a desistir da sua pretensão. Segundo o académico e político, era o mais sensato a ser feito para evitar choques internos. Concorre para um cargo é porque tu aceitas que os outros te aceitaram, não é? O facto de que foste escolhido. Mas quando vês que a sua escolha pode arranjar mais problema do que resolver, é melhor renunciar. A renúncia é para fazer ou criar mecanismos suficientes para que haja mais coesão também institucional. Por exemplo, se eu fosse o Presidente da República e vejo que algo não está a ir bem, eu posso me demitir como Presidente da República, pura e simplesmente porque eu vejo que algo não está bem. Apesar do recuo ocorrido ao cargo de secretário-geral, o também membro da COUT assegurou que a sua relação com o Podemos se mantém firme, tendo destacado que continua a desempenhar funções de relevo na estrutura interna da formação política. E exatamente continuo no partido, tanto que sou vice-presidente de Diálogo Nacional Inclusivo, justamente em nome do partido. Quer dizer que eu faço parte do partido. Questionado sobre a batalha jurídica e as graves acusações movidas por Hélder Mendonça contra o atual presidente do Podemos, Albino Forquilha, Ferreira escusou-se e preferiu remeter as questões ao autor do processo para quaisquer esclarecimento. Eu lhe aconselho uma coisa. Convida Hélder Mendonça, vai ter maior propriedade daquilo que eu possa dizer, senão vou dizer com erro. Em maio de 2025, recorda-se, Alberto Ferreira foi o candidato mais votado para o cargo de secretário-geral do Podemos, com 37% no Conselho Nacional do Partido, mas uma segunda volta foi anunciada. Na altura, Ferreira levou o caso à Justiça, que decidiu a seu favor. Ainda assim, meses depois, o candidato renunciou ao cargo, tendo depois sido integrado na Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo. No âmbito das celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente, que se assinala amanhã, 5 de junho, a Escola Internacional de Maputo promove uma jornada de limpeza na Casa dos Vidros, na Ilha de Nhaca. A iniciativa inclui a recolha de resíduos sólidos ao longo da praia e o plantio de árvores, com o objetivo de sensibilizar as crianças para a importância da preservação ambiental. A atividade pretende incentivar desde cedo atitudes responsáveis em relação à proteção da natureza e à conservação dos ecossistemas, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sustentabilidade. Assinala-se esta sexta-feira, 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data que convida a reflexão sobre a importância da preservação da natureza e da utilização sustentável dos recursos naturais.
Para assinalar a efeméride, a Escola Internacional de Maputo promove uma jornada de educação ambiental na Casa de Vidros, em Macaneta, que inclui a recolha de resíduos sólidos na praia e plantio de árvores. A iniciativa visa reforçar a consciência ambiental das crianças e incentivar o respeito pelos ecossistemas através de ações concretas de preservação. Estamos cientes de que o ambiente não está bom em termos de sua preservação. Então, queremos ensinar as nossas crianças, desde a tenra idade, de que nós precisamos de olhar não só a questão da educação, mas também como é que podemos usar a educação para poder preparar estas crianças na preservação do meio ambiente. A diretora da escola, Auzinda Mapala, destacou que a educação ambiental deve ir além da sala de aulas, defendendo a realização de atividades práticas como forma de formar cidadãos mais conscientes, responsáveis e comprometidos com a proteção do meio ambiente. Esta nossa parceria com a MBC leva-nos a esta atividade de visita à Casa de Vidro para podermos usar o dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente, para efetuarmos esta visita e ensinarmos às nossas crianças também que, para além da sala de aulas, é preciso sair para fora e tratar daquilo que é nosso, que é um ambiente onde nós vivemos, porque queremos que as futuras gerações vivam num ambiente saudável, preservado. Segundo a responsável, a ação contará não só com a participação de alunos da Escola Internacional de Maputo, mas também de estudantes das escolas de Macaneta, numa iniciativa que reforça a cooperação entre instituições de ensino em prol da preservação ambiental. Achamos nós que não basta nós, como Escola Internacional, realizarmos essas atividades de preservação do meio ambiente, como também temos que promover campanhas da comunidade local. Provavelmente os alunos de lá não têm a oportunidade de ter esta visita. Então, nós vamos fazer esta visita, realizar esse projeto, contemplando também as crianças das escolas de Macaneta. Com esta atividade, os promotores pretendem despertar nos mais jovens o sentido de responsabilidade ecológica, demonstrando que pequenas ações podem gerar grandes impactos na construção de um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Colocamos uma pausa nas notícias e seguimos com os destaques do Boletim Banca e Seguros. O Boletim Banca e Seguros destaca na sua edição de hoje que a Mediplus, companhia de seguros, opera exclusivamente no ramo de seguro de doença, encerrou o exercício econômico 2025 com um resultado líquido negativo de 154,9 milhões de meticais, num período marcado pelo aumento dos custos operacionais e pelo incumprimento das metas financeiras traçadas pela instituição. É destaque também que a inclusão financeira em Moçambique registrou avanços significativos em 2025, impulsionada sobretudo pela expansão dos serviços financeiros digitais e pelo aumento expressivo da cobertura dos agentes de instituição de moeda eletrônica, que passou de 3.940 para 5.587 agentes por cada 10 mil quilômetros quadrados, representando um crescimento de cerca de 42% em relação a 2024. E o Banca e Seguros fecha o seu boletim a destacar que o Fundo Monetário Internacional prevê que Moçambique registre uma deterioração das suas contas externas em 2026, contrariando a tendência de melhoria esperada para a maioria dos países da África subsaariana. A evolução negativa é atribuída ao aumento das importações associadas aos megaprojetos em curso no país. E para trás ficam então os destaques do Boletim Banca e Seguros.
Um boletim Banca e Seguros a levar-nos para o fim desta edição do Jornal da Noite. E amanhã, como é de praxe, uma vez mais estaremos aqui para atualizar-nos a informação em todo o país. Boa noite, até amanhã. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.